Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nos laços de repetição. Dessa vez nós vamos utilizar o comando do while. O comando do while, o que ele faz? Ele executa um bloco de códigos e depois ele compara se a situação ou a condição foi atendida para saber se ele volta e executa novamente ou não. Mas sempre a primeira vez ele vai executar, tá bom? Então vamos ver um exemplo prático aqui que é mais fácil de compreender. O nosso enunciado está pedindo o seguinte: simular uma viagem pela rodovia saindo do km 10 até o km 80, com ao menos 3 paradas obrigatórias. Para cada km rodado, mostrar na tela dirigindo pelo km X, onde X é o km atual. Para cada km de parada obrigatória, é para mostrar, atenção, parada obrigatória no km X, que é o km atual. Ao final da viagem, exibir fim de viagem. Aqui não existe, tá? Exibir. Então vamos lá. A gente já sabe que vai ter que ter pelo menos duas variáveis, né? KM inicial e KM final. Então já vamos criar aqui, ó, KM atual, que é o KM que ele vai estar rodando. Depois KM final, é 80. E aí ele fala uma outra coisa, tem que ter pelo menos 3 paradas obrigatórias. Então aqui é mais interessante a gente criar KM paradas. A gente cria um array com as 3 paradas. Então eu vou pedir para parar, por exemplo, no KM 50, 60 e 80. 80 não, porque vai ser o último, vamos por aqui 70. Então, KM inicial 10, KM final 80 e 3 paradas, que aí a gente escolhe em quais KMs ele vai parar, tudo bem? Qual é a sintaxe do comando do while? Então eu começo com a palavra do, que quer dizer fazer, executar, e inicio o bloco de código. Aqui dentro desse bloco de código eu posso escrever vários comandos, tá? Então tudo que tiver aqui ele vai executar independente da condição. E aí sim, no final eu venho aqui e coloco o while, e aí eu coloco qual é a condição para que ele para que ele volte a executar, tá bom? Então é diferente. Ele executa a primeira e aí eu decido a condição para saber se ele volta para executar de novo. No while não. Ele atende a condição primeiro, e aí depois ele sabe quando que deve parar. Então aqui, quando que ele vai saber se volta a executar novamente? Enquanto, né, que é o comando while, é enquanto o KM atual for menor ou igual ao KM final, certo? E aí, para não esquecer, vamos fazer o que é de praxe, KM atual, mais, e ele está falando ali o seguinte, ó, ao final da viagem, exibir fim de viagem. Então, eu já sei que no final da viagem vai ser quando ele terminar o bloco. Então, eu não posso pôr esse código dentro dele, tem que ser fora, no final mesmo. Então, vem aqui, ó, echo. Vou pôr um /n também. Fim de viagem, que é o que ele pediu ali. E aí está pedindo outra coisa, voltando ao enunciado. Para cada KM rodado é para mostrar dirigindo pelo KM X. Então isso aqui é mais fácil, a gente já viu. Coloco aqui /n dirigindo pelo KM. Qual que é o KM? KM atual. E aí ele pede uma outra condição. Vamos ver aqui, ó. Para cada KM de parada obrigatória, ele tem que mostrar a mensagem: atenção, parada obrigatória no KM X. Então, como eu coloquei os dados dentro de um array, agora eu vou ter que usar um comando if para eu verificar se aquela condição foi atendida, ou seja, se eu estou no KM de parada obrigatória. Então nós vamos aprender um recurso novo aqui, que é uma função específica para array, tá? Então, ó, if, abre e fecha o bloco, echo, já vou mostrar logo a mensagem, que aí a gente vai por eliminatória. O KMX é o KM atual. Vamos pôr um /n aqui no começo, só para ele pular a linha. E um ponto. E qual é a condição para que ele exiba essa mensagem? O meu KM atual tem que ser igual, né, tem que ser igual a um dos KMs que tem dentro do array. Então, para isso, a gente vai usar o comando if para verificar se ele é igual, ou seja, se eu tenho aquele valor do KM atual dentro de um array. E aí a gente vai usar um comando chamado inArray.
Então é bem simples também, tá? In underline array, ele já completa aqui pra gente. E aí eu falo o que eu quero procurar. Então eu quero procurar o KM atual. E depois eu falo em qual array que eu quero que ele verifique. E o array é KM paradas. Só isso. Se ele encontrar o valor, o que ele vai fazer? Ele vai retornar positivo. Então lembra do if, é verdadeiro ou falso, né? Se a condição for verdadeira, vai mostrar o que está aqui embaixo. Então só para a gente entender aqui o código, deixa eu voltar aqui para o início, diminuir um pouco a linha. Então olha só, criei uma variável KM atual que começa com 10, KM final com 80, apontei as 3 paradas nos KM 50, 60 e 70, ele já vai sair dirigindo, vamos dizer assim, né? Então ali na linha 14 ele já vai falar dirigindo no KMX, que é o KM atual, então é o KM 10. Depois ele já verifica, dentro do array KM paradas existe o valor 10, que é o valor inicial. Se existir, ele já mostra a mensagem de baixo. Se não, ele vai para a linha 20, incrementa, ao invés de 10 vai para 11, e aí ele verifica, opa, agora tem um while, que é uma condição, né? Enquanto que eu tenho que executar esse comando novamente, volto lá para a linha do do, na linha 13. Para que ele volte lá em cima, ele tem que ver o seguinte, o KM atual é menor ou igual ao KM final, então 11, porque eu incrementei 1, é sim, menor ou igual ao KM final. Então volta lá na linha 13 e executa tudo de novo, tá bom? E no final de tudo, ele vai mostrar fim de viagem. Vamos testar? Então, PHP, essa é a aula 14. Vamos ver se deu certo. Fim de viagem a gente já viu que deu certo, já viu que o laço parou no 80. Vamos ver início. Então, ó, começou no KM10, dirigindo pelo KM10, foi indo, chegou no KM50, ó, dirigindo pelo KM50, e aí, atenção, parada obrigatória no KM50. Aí, dirigiu mais um pouquinho, chegou no 60, mesma coisa, e no 70, novamente. E aí, lá no final, fim de viagem, tá bom? Então, a diferença do comando do para o comando while é que o comando do ele já executa sempre a primeira vez. E aí, vocês já aprenderam também uma nova função que é in array, para saber se um determinado valor está no array ou não. Tá bom? Não esquece de dar o seu like e de deixar o comentário para que a gente divulgue mais esse vídeo, beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.